No Monte Olimpo, uma jovem divindade desfilava. Ela era a deusa da primavera e sua beleza juvenil encantava as divindades masculinas. Seu nome era Cora, mas ficaria mais conhecida como Perséfone. Deméter, a deusa da agricultura, era sua mãe, e ela era superprotetora e protegia a jovem das investidas dos deuses olímpicos. Ela desejava que sua filha mantivesse sua pureza e virgindade, assim como as deusas Atena, Ártemis e Héstia, que eram deusas conhecidas por sua pureza e castidade. E por este motivo, a deusa da agricultura mantinha Afrodite e seu filho Eros bem longe de sua filha. As divindades do amor não desejavam ver outra deusa no Olimpo imune às suas influências e passaram a tramar contra a jovem deusa. Longe do Olimpo, nas profundezas da terra, existia outro deus que vivia livre das influências dos deuses do amor. Seu nome era Hades, o senhor do submundo. Suas infindáveis tarefas de gestão de seu reino não permitiam que Hades pensasse em outra coisa, a não ser em seu trabalho. Mas um grande tremor de terra perturbou o reino de Hades. O deus decidiu subir até a superfície para ver o que estava acontecendo. O vulcão Etna estava em plena erupção, sinal de que Tifão, o monstro aprisionado por Zeus, estava especialmente descontente. Foi quando o deus ouviu uma voz doce, vinda da floresta mais próxima. No bosque, Perséfone se divertia com uma ninfa, sem perceber que estavam sendo espiadas. Afrodite e Eros perceberam o interesse de Hades por Perséfone e não perderiam essa oportunidade. O deus da paixão e do amor fulminou o coração do deus com uma de suas flechas douradas, que incutia o desejo e a paixão no coração dos homens e deuses. Tomado pela paixão, Hades se aproximou da deusa primaveril. Hades tentou flertar com a jovem, mas ela resistiu aos seus encantos. Impetuosamente, Hades agarrou sua amada e fez a terra se abrir, para que assim pudesse retornar aos seus domínios. Com a deusa em seus braços, o deus dos mortos desceu por um túnel até o seu reino. Perséfone estava muito inquieta e por isso foi trancada em um dos cômodos do palácio de Hades, até que se acalmasse. Hades declarou seu amor a Perséfone, que apesar de se sentir atraída pelo deus, ainda tentava afastá-lo. Enquanto isso, sua mãe, a deusa Deméter, começou a ficar aflita, pois não sabia do paradeiro de sua filha, e passou a vagar pelo mundo em busca de Perséfone. Depois de muito procurar, ela se encontrou com uma das ninfas que costumava acompanhar sua filha, e ela lhe contou como Hades sequestrou Perséfone e a levou para o submundo por meio da terra que se abriu. Deméter ficou furiosa ao saber do ocorrido e não perdoaria Gaia, a deusa da terra, que se abriu, se tornando cúmplice do sequestro de sua filha. Como deusa da agricultura, Deméter era responsável pela fertilidade do solo, e para punir Gaia, ela tornaria a terra infértil. A deusa chorava com saudade de sua filha, e devido à grande tristeza que sentia, ela passou a negligenciar suas tarefas. Zeus passou a ficar preocupado com a situação do planeta, pois se Deméter não voltasse a exercer suas tarefas, o caos tomaria conta do mundo. O grande deus tentou convencer Deméter a voltar a realizar suas tarefas, mas ela disse que enquanto não tivesse sua filha de volta, o mundo permaneceria infértil. Zeus garantiu que Perséfone seria liberada do submundo, desde que ela não tenha se alimentado de nenhum fruto daquele lugar. A pedido de Zeus, Hermes guiaria Deméter até o submundo, já que Hermes era responsável por guiar as almas até o submundo e por isso era conhecedor dos intrincados caminhos que levavam até o reino de Hades. A deusa encontrou sua filha no exato momento em que ela comia sementes de romã oferecidas pelo senhor do submundo. Após comer o fruto, Perséfone passou por uma metamorfose e se tornou
a rainha do submundo. Deméter repreendeu sua filha por ter aceitado comer o alimento oferecido por um ser tão maligno. Mas Perséfone disse que seu marido não era tão mau assim. Ele a tratava com respeito e a amava genuinamente. E além de tudo, ali ela seria uma verdadeira rainha. O coração de Deméter foi tomado por uma intensa dor e ela começou a chorar. Comovido pela tristeza de sua sogra, Hades propôs um acordo. Perséfone passaria parte do ano no submundo e a outra parte do ano com sua mãe na superfície. Selado o acordo, Perséfone pôde voltar à superfície com sua mãe. Do solo, que estava infértil, passou a brotar flores em grande quantidade. As colheitas voltaram a ser fartas. Mas quando o período de encontro entre Perséfone e Deméter se esgotava, a jovem deusa tinha que voltar para o submundo para rever seu marido. E neste momento, Deméter ficava desolada ao ver a filha partir e, deprimida, voltava a negligenciar suas tarefas. Mas quando mãe e filha se reencontravam, todo mundo voltava a florescer. E assim se originaram as estações. Adonis era um jovem caçador, de beleza inigualável. Enquanto vagava pelos bosques em busca de suas presas, o rapaz era admirado pelas ninfas das florestas, por ser tão belo que mais parecia um deus. Certo dia, a beleza de Adonis chegou a chamar a atenção até mesmo de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, que brincava na floresta com seu filho Eros, que estava afiando suas flechas. A deusa ficou encantada com o jovem e começou a elogiá-lo para seu filho. Eros ficou emburrado devido ao ciúme e deu as costas para sua mãe e continuou a afiar as suas flechas. Afrodite disse que Eros não deveria ter ciúmes, pois para ela, ele sempre seria o mais belo. Ela então o abraça para consolá-lo, mas acidentalmente acabou ferindo-se na flecha que Eros segurava. E assim Afrodite acabou por se apaixonar por Adonis. A deusa espiava o belíssimo jovem e não conseguiu resistir a seus encantos e cedeu à paixão. Afrodite perguntou ao jovem quem ele era, pois era tão belo que mais parecia um deus. Adonis rapidamente entendeu que aquela belíssima mulher só poderia se tratar de Afrodite, a deusa do amor. Ele disse que não era um deus, e sim um simples mortal. Afrodite ficou intrigada, pois não sabia que homens poderiam ser quase tão perfeitos quanto um deus. Afrodite então se aproximou, com um olhar sedutor, que nem um deus, muito menos um mortal, poderia resistir. O casal então se beijou, e deste dia em diante passaram a se encontrar regularmente. E estes eram dias de intenso amor. Em um dia de primavera, Perséfone, a rainha do submundo, vagava pelos bosques e se deparou com um casal de amantes. Ela ficou encantada com o que viu, mas o que ela não sabia é que Eros, o deus do amor, estava pronto para pregar mais uma de suas peças. Ele a fulminou com uma de suas flechas, e a rainha agora também estava apaixonada pelo belo rapaz, e disse que Afrodite deveria aproveitar enquanto pudesse, pois um dia aquele belo jovem ainda seria seu. Afrodite era muito zelosa com Adonis e temia que o jovem e ousado caçador se ferisse em suas caçadas. Mas ele dizia para ela não se preocupar, pois ele era muito experiente e prometeu não se arriscar à toa. Mas além de Afrodite e Perséfone, havia mais um deus que estava de olho no rapaz. Seu nome era Ares, o deus da guerra, que era amante de Afrodite, e por isso nutria um grande ódio por seu rival. Sabendo que o amor que o jovem tinha pela caça rivalizava em pé de igualdade com o amor que ele sentia por Afrodite, Ares, a partir daí tramou sua vingança. Enquanto Adonis perambulava pelos bosques em busca de mais uma presa, ele se deparou com um poderoso javali.
Ares instigou a sede de sangue do jovem, e ele acabou esquecendo da promessa que havia feito à deusa, de não se arriscar desnecessariamente. Adonis decide lutar contra a fera, e conseguiu feri-la. Mas Ares havia enchido o coração da besta com uma fúria incontrolável. O javali, em vez de fugir para preservar sua vida, investiu furiosamente contra Adonis, enfiando suas poderosas presas no abdômen do caçador. Adonis estava mortalmente ferido, e ao saber do ocorrido, Afrodite correu para socorrê-lo, mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ele morreu em seus braços, ela o sepultou, e sobre seu túmulo brotaram belas flores vermelhas que receberam o nome de Adonis. Enquanto uma deusa chorava, outra no submundo estava radiante, à espera da chegada do homem mais lindo que já existiu. A deusa do amor impotente vê a chegada de Hermes, que estava ali para conduzir a alma de Adonis para o reino de Hades. No submundo, a rainha Perséfone aguardava ansiosa a chegada do homem mais lindo do mundo, por quem ela nutria uma grande paixão, gerada pela flecha de Eros. Já Hades nada suspeitava dos planos de sua esposa. Adonis é recebido no submundo por espectros, que o tratam com toda a pompa e circunstância. O jovem ficou surpreso com tal recepção, pois nem desconfiava do amor que a rainha do submundo tinha por ele. Os espectros leais a Perséfone acomodaram o rapaz em um aposento especial no Palácio Real. Enquanto o senhor do submundo estava dormindo, sua rainha invadiu o aposento do convidado. A bela deusa encurralou o jovem rapaz, mas este tentava se esquivar da deusa, pois temia a vingança de Hades. Mas a deusa disse a ele para não se preocupar, pois se ele não contasse ao deus, ela também não contaria. Sem saída, ele cedeu à luxúria da deusa. Estes encontros furtivos se repetiam dia após dia. Enquanto isso, na superfície, Afrodite sentia muita saudade de seu amante e, agindo de forma impulsiva, decidiu descer ao reino de Hades e resgatar seu amor. Lá, ela encontra Adonis servindo aos deuses do submundo e disse que estava ali para levar seu amado Adonis de volta para a superfície. Mas Hades ficou ultrajado ao ver a deusa invadir o seu reino e ainda fazer exigências. Hades disse que não se importava com a vontade de Afrodite e que apreciava os serviços prestados por Adonis, e por isso ele permaneceria no submundo para sempre. Mas Afrodite ameaçou extinguir todo o amor da face da terra, e apenas o rancor e o ressentimento existiriam entre os casais. Hades expulsou Afrodite de seus domínios, e esta partiu em prantos, mas suas ameaças não eram vazias. O amor entre os casais começou a minguar por todo o mundo, e o relacionamento entre Zeus e a deusa Hera, que normalmente já era complicado, estava ficando insustentável. Zeus decide que algo tem que ser feito e convoca Hades, Perséfone e Afrodite para uma reunião e diz que aquela situação não pode permanecer. Ele sugere a Hades que a posse de Adonis seja partilhada, similar ao acordo que fez com a deusa Deméter. 1/3 do ano ele ficaria no submundo, outro terço ele passaria na superfície com Afrodite, e o jovem teria 1/3 para usufruir da forma que quisesse. Hades não gostou da intromissão de Zeus em assuntos que só diziam respeito ao seu reino, e disse que sabia que Adonis era o servo preferido de Perséfone, e por isso ele não aceitaria tal proposta. Mas, para a surpresa de Hades, Perséfone disse que, se fosse para o bem de todos, permitiria que Adonis retornasse à superfície e posteriormente retornasse ao reino de seu marido, apenas quando o inverno já estivesse se aproximando. Hades, perplexo, não entendeu o porquê Perséfone liberou Adonis sem lutar. É chegada a primavera, e Adonis é liberado para se encontrar com sua amante Afrodite.
Mas com a chegada do verão, a deusa tem que abandoná-lo. Mas o que Hades não sabia é que durante o verão também é a época em que Perséfone deixa o submundo para encontrar com sua mãe, a deusa Deméter. E durante o verão, Adonis e Perséfone se amavam, sem se preocuparem em serem flagrados pelo senhor do submundo. Mas a disputa entre Perséfone e Afrodite permanecia. Elas sempre tentavam esticar ao máximo sua permanência com Adonis, e por isso, em alguns anos o inverno parece mais longo, ou o calor do verão teima em permanecer. A história de amor de Hades e Perséfone é uma das mais famosas da mitologia grega. Certamente você já ouviu a história de que o deus do submundo sequestrou sua amada e deu início às estações do ano. Mas antes de conhecer Perséfone, Hades tinha uma amante. Seu nome era Minta, uma ninfa que vivia junto ao rio Cocito. Mas depois que Hades se apaixonou perdidamente por Perséfone, Minta foi deixada de lado. Mas alguns dizem que quando Perséfone partia para a superfície para passar a primavera com a sua mãe, a ninfa Minta se encarregava de não deixar o soberano do submundo solitário. Mas quando Perséfone retornava, Hades corria diretamente para seus braços, deixando a ninfa esverdeada abandonada. Minta então passou a se gabar de ser a entidade mais bela do submundo, e que por isso nem Hades conseguia resistir a seus encantos. Tais afirmações deixaram Perséfone furiosa, e a rainha do submundo não deixaria que tamanha afronta à sua honra escapasse impune. Perséfone transformou a ninfa em uma planta que seria conhecida como menta. A menta, ou hortelã, era uma planta usada nos funerais da Grécia Antiga. Um dos motivos de seu uso era devido a seu aroma disfarçar o odor do falecido. E por isso a ninfa, em forma de planta, estaria sempre ligada aos domínios de seu amado.